Olá, eu sou Davi Loureiro, técnico de suporte aqui da equipe da MB Sistemas, e hoje eu vou acompanhar vocês para a apresentação, né, do STS, que é o Sistema de Terceiro Setor. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né, nesse guia, ele vai ser mais breve, mais direto, né, vai ser para apresentar para vocês, mostrar as funcionalidades, explicar, né, como que uma tela se lida com a outra, qual que é a funcionalidade, qual que é o objetivo, né, para passar uma visão geral para vocês. Se vocês necessitarem, né, de um manual mais completo que acompanha o preenchimento campo a campo, para isso já existe o guia rápido da Fiorilli, né, que foi feito sobre o STS. Também, quando vocês precisarem, qualquer tela que vocês estiverem mexendo aqui no STS, vocês vão ter uma interrogação aqui no canto superior direito, e aí vocês têm o vídeo exato daquela tela que vocês estão mexendo com um técnico da Fiorilli mostrando para vocês cada campo, como que está sendo preenchido ali naquele momento, né? Como que foi preenchido ali no guia rápido, mostrando cada tela, funcionalidade por funcionalidade, tá? Então, o intuito desse vídeo é apresentar para vocês o STS, uma visão geral, para que ele funciona, por que que ele vem sendo utilizado, né? E quais seriam as finalidades de cada tela, tá? Bom, primeiramente, o sistema de terceiro setor, ele é desenvolvido para atender o marco regulatório da Organização da Sociedade Civil, né, que é a 13019, e é muito importante mencionar que agora, né, vai ser prestado conta para a fase 5 de maneira padronizada, com os layouts do Aldesp, informação estruturada e padronizada para ser enviada nos layouts que o Tribunal de Contas exige. Bom, vamos lá. O STS, ele tem funcionalidades para atender tanto o marco regulatório, tanto informações que vão para a fase 5. Nós temos o manual aqui da equipe MB, né, que são das permissões, né, para configuração de permissões para o usuário, apenas com as funcionalidades que são necessárias para atender a fase 5. Então, tem algumas funcionalidades aqui que talvez atendam apenas o marco regulatório, porém, essas informações cadastradas, elas podem também servir de subsídio para caso tenha algum apontamento ou pedido de esclarecimento do tribunal, a informação já está preenchida lá, já está informado, né, e serve de subsídio aí para caso o Tribunal de Contas peça algum esclarecimento, já tem a informação lá preenchida no sistema informatizado, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com o preenchimento aqui do STS. Vou apresentar para vocês tela por tela, mencionar o objetivo dessa tela, vou mostrar um pouquinho para vocês, e aí eu já parto para a próxima, tá? Para ser uma apresentação geral para vocês entenderem do que se trata o sistema de terceiro setor, ok? Então vamos lá. Primeiro aqui na aba de configurações, eu tenho aqui a parte de entidade, e aqui na parte de entidade, nós vamos poder alterar o dado da OSC. Então, no caso, a prefeitura, ela já liberou, né, provavelmente um acesso à concessora, né, não seria em si necessariamente uma prefeitura, poderia ser uma entidade concessora, algum órgão público concessor, que fez o repasse, já liberaram, né, então nesse momento eles já fizeram a configuração inicial e já liberaram o acesso para vocês no STS. Aqui acessado no STS, como a entidade concessora já fez a configuração inicial, alguns dados já vão vir preenchidos aqui na aba entidade, né? E esses dados eles podem ser atualizados ou alterados aí por parte da beneficiária, né? Caso tenha alguma informação que esteja diferente. Então, aqui no caso, seleciona aqui a entidade que se trata, pode clicar em alterar aqui em cima, pode alterar, por exemplo, o endereço, o CEP, qual que é o responsável pela prestação de contas, o CPF do responsável, subir o certificado digital para assinar os documentos. Aqui em dados pode subir o brasão da entidade. E aqui tem a configuração de e-mail, né, do protocolo SMTP. Né, provavelmente o TI da entidade provavelmente vai saber qual que é essas informações que vão no protocolo SMTP, que é para poder fazer o envio de e-mail a partir do sistema do STS. E aqui em integrações vai aparecer com quem essa STS que vocês estão preenchendo está integrado. No caso aqui é a prefeitura do município de Modelândia, né? O Modelândia não existe, é só uma prefeitura que a gente usa de teste, né? Um nome que a gente fictício que a gente usa de teste. Então, no caso aqui, vai aparecer para vocês a entidade concessora, podendo ser uma prefeitura, podendo ser uma fundação típica, uma autarquia. Vai aparecer o nome dessa entidade para a qual vocês estão prestando conta, tá? Bom, preencher os dados da sua entidade, atualizou. Aí depois vocês podem voltar aqui em configurações, segurança. E aí temos 4 opções aqui.
Bom, perfil. O que seria um perfil? Poderia criar um perfil específico para determinados usuários, por exemplo, para alguns auxiliares que vão preencher no sistema, eles precisam ter acesso só a determinada tela. Então, aí vocês podem criar um perfil só com aquela determinada tela desbloqueada para aquele tipo de perfil, né, de usuário poder acessar. Então, aqui em perfil, cria-se o perfil, né, coloca o nome para o perfil. E aí, no caso, dentro do perfil, você define quais permissões aquele grupo vai conseguir acessar. Criado o perfil, aqui em configurações de segurança novamente, em usuários, você pode cadastrar, né? Então, a entidade concessora ela já cadastrou um usuário para vocês poderem fazer a prestação de contas, porém, vocês mesmos podem, futuramente, aí, posteriormente, após a entidade concessora liberar esse usuário para vocês, vocês podem cadastrar outros usuários aí para vocês dentro da entidade beneficiária de vocês, né? Podem cadastrar outros usuários, por exemplo, algum responsável aí por algum setor, né, que deseja ver a prestação de contas, acompanhar como está sendo cadastrado, né? Então aqui vocês vão poder fazer esse gerenciamento dos usuários aí que vão poder prestar conta, como sendo, né, vocês aí como sendo a OSC. Bom, aqui em configurações, segurança e alterar senha, o usuário que está logado pode alterar a própria senha. Então, aqui no caso, vai ser perguntado qual que é a senha atual, o usuário menciona, e aí posteriormente caso a senha atual esteja correta, né, digite corretamente, vai dar a opção para para o usuário, né, digitar a nova senha dele. Aqui em configurações novamente, em segurança, temos o controle de log. O controle de log serve para armazenar toda alteração feita em sistema. Então, por exemplo, fui lá e cadastrei um usuário, e essa alteração, essa inclusão, vai ficar registrada no controle de log para posterior análise, né? Para saber quem que preencheu aquela informação, no caso de um apontamento ou num pedido de esclarecimento aí do tribunal, poder saber quem que inseriu aquela informação, né, no determinado momento. Bom, aqui em cadastros, nós temos aqui formalização de parceria e regularização de certidões. Bom, essas duas telas, elas se referem a documentos, né, que vão ser feitos o upload pela OSC, né, e a formalização de parceria, por exemplo, poderia ser o estatuto da OSC, ou poderia ser o plano de trabalho que foi firmado. Então, nesse caso, a formalização de parceria vai ser as documentações, né, que formalizam aquela parceria, aquela colaboração, esse ajuste aí que vocês têm entre a concessora e a beneficiária. E na regularização de certidões, aí no caso seriam algumas certidões aí que são exigidas aí durante o ajuste, por exemplo, certidão negativa de débito, certidão negativa de FGTS, né, que não tem nada pendente. Então, algumas certidões que são exigidas, e aí elas podem ter periodicidade mensal, quadrimestral, tá, semestral, depende de como está configurado. E aí, no caso, vocês vão fazer o upload. Vou mostrar uma dessas duas telas, né, porque a tela de documentos, ela é basicamente igual para as duas, e tem uma outra tela que é de documentos da prestação de contas, que também a sistemática é a mesma, tá? Então, eu vou apresentar só essa aqui para vocês verem como que é a sistemática, tá? E no caso vai ser a mesma sistemática para as três. Então, no caso aqui em cadastros, formalização de parceria. Aqui em formalização de parceria, os que estão em vermelho são itens obrigatórios e se estiverem sublinhados é porque eles já vão automaticamente para o portal da transparência da prefeitura, tá? Então, aqui no caso temos os documentos de formalização de parceria. Vocês, como entidade, clicam no documento, clicam aqui em novo, vai perguntar em qual período que vai ser enviado, né, em qual referência. Posso colocar aqui em março, por exemplo. E aí menciono qual que é a data desse documento, né? Coloco qual que é o convênio que ele se refere, porque, por exemplo, eu posso ser uma entidade que recebe dois ajustes diferentes ao mesmo tempo dessa entidade concessora. E eu preciso mencionar esse documento que eu estou subindo, de qual entidade, de qual ajuste, né, que ele se refere, de qual convênio, de qual termo de colaboração, né, de qual ajuste que ele se refere. Bom, aí no caso mencionaria aqui e subiria o documento clicando nesse retângulo maior e perguntaria qual o documento da minha máquina que eu vou subir aqui, qual PDF. Bom, no caso de certidões, a única coisa que vai mudar é que eles têm periodicidade mensal, né? Então, às vezes pode ser que todo mês vai ter que ser subida uma certidão, ou uma certidão vai ser subida em janeiro, estiver válida para o ano inteiro, ele já vai entender que aquela certidão já está cumprindo o ano todo, tá? Então, no caso, teria essa periodicidade aí mensal.
Bom, no caso da certidão também, uma outra coisa que vai ter é a data de validade para vocês preencherem, tá? É a única coisa que mudaria, mas a sistemática de fazer o upload de documentos é basicamente essa aqui que eu apresentei para vocês, ok? Bom, aqui em cadastros, eu já expliquei para vocês a regularização de certidões. Temos aqui plano de trabalho. Caso eu vou clicar aqui em inserir, menciono qual que é o convênio, qual que é o ajuste que eu estou me referindo, e aí eu posso cadastrar os dados do plano de trabalho, né? Aqui no cadastro de plano de trabalho, qual que é o público atendido, uma breve apresentação, local de realização, projeto, atividade principal, cadastre essas informações. Se vocês não tiverem, muito provavelmente no plano de trabalho, né, vai ter essas informações preenchidas. Se vocês não tiverem, não encontrarem essas informações, a entidade prefeitura, a concessora, né, ela já teve que cadastrar no ambiente da fase 5 o plano de trabalho lá. Muito provavelmente essas informações ela já vai ter cadastrado lá no ambiente da fase 5. Vocês podem conversar ali, se comunicar e solicitar porventura, essas informações lá para a entidade. Bom, aqui na aba metas são cadastrados os indicadores, né? Os indicadores que já foram mencionados no plano de trabalho, porque aquele valor vai ser repassado, vocês têm um objetivo, e os indicadores aqui, as metas, elas servem para demonstrar que aquele repasse está sendo efetivo, está sendo eficiente, que está fazendo sentido ser repassado aquele valor. E aí é sempre bom os indicadores serem quantificáveis, né? Porque os melhores indicadores são quantificáveis. Por exemplo, vocês recebem, vou colocar uma situação real, vocês recebem repasse da prefeitura para contribuir com o atendimento da APAE, por exemplo. Nesse caso, mas como que eu vou falar? Eu vou medir quantos alunos foram atendidos? É um indicador. Eu vou medir quantas horas de aula foi aplicada? É um indicador. Eu posso fazer uma avaliação ali com os pais, com os responsáveis, uma avaliação ali em papel mesmo. Por exemplo, não preciso colocar um sistema, mas eu faço uma avaliação em papel, perguntando de uma nota de 1 a 5, qual a nota que aquele responsável dá para o atendimento que a PAI está prestando. Ah, ele prestou nota 5. E aí eu posso colocar que o indicador, por exemplo, é a média dessas avaliações. Então eu falo, ó, em janeiro a média tem que ser 4,5, em fevereiro também, tudo. E aí vai ter mês que vai ser 4,8, 4,3. É um indicador quantificável, né? Então, assim, é sempre o ideal, e já no plano de trabalho, vocês alinharem sobre isso. No manual da MROSC, da MROSC, né, no site do Transferigov, tem já esses anexos, tá? Se vocês precisarem, pode contatar nossa equipe, que já tem esses modelos de plano de trabalho, modelo de proposta, que o próprio governo já disponibiliza, tá? Bom, então no caso aqui, nessa parte de metas, vocês vão cadastrar os indicadores, as metas, e é muito importante que esteja parecido, idêntico, né, ao que está cadastrado lá no ambiente da fase 5. Então, a entidade concessora, ela já teve que cadastrar essa informação, porque ela tem um prazo de 10 dias úteis após a assinatura do ajuste, para cadastrar isso lá no ambiente da fase 5. Vocês podem comunicar a concessora e solicitar, né, esses dados para vocês cadastrarem da mesma maneira. Muito importante também porque o código da meta é um valor que precisa estar igualzinho entre o ambiente da fase 5, perdão, e o ambiente daqui do STS. Então, a fase 5 ela é dessa forma, ela é parcialmente feita por interação direta e parcialmente feita exclusivamente por software do jurisdicionado, que seria o software que vocês estão preenchendo. No caso, esse número tem que estar exatamente igual ao número que está no ambiente da fase 5. Então, a entidade concessora pode fornecer, né, essas informações para vocês cadastrarem elas de maneira coerente entre si. E, infelizmente, até o momento, pelo menos não do nosso conhecimento, não tem nenhuma planilha ou nenhuma informação que possa ser exportada lá no ambiente da fase 5 para já preencher essas informações. Se caso tenha, vocês queiram mencionar para a nossa equipe de suporte para alinhar sobre isso, para poder inserir isso, para ficar da maneira mais automatizada possível, mais ágil possível, mas até o momento não tem nenhuma opção de integração, né? Então é muito importante para a futura prestação de conta, essa informação aí do código da meta, o cadastro da meta esteja muito parecido com a informação que está lá no site do tribunal que já foi cadastrado pela concessora, tá? Bom, então vai cadastrar aqui as metas, as alterações aqui.
etapa e fase, um campo de texto vocês podem descrever, observação também, observação do plano de trabalho, resultados alcançados, vocês podem vir aqui em qualquer momento e mencionar os resultados, e subir o anexo aqui do plano de trabalho, tá? Bom, maravilha. Continuando, aqui em quadro de pessoal, vocês vão cadastrar os funcionários da OSC de vocês, né? E é muito importante mencionar, nós temos um vídeo aqui do canal da AMB mostrando as regras de prestação de contas da fase 5. Nesse caso aqui no quadro de pessoal, vocês não são obrigados a cadastrar todos os funcionários da OSC, independente de que se recebe o valor do repasse ou não. O que está sendo exigido na fase 5, né, pelo Tribunal de Contas, é dados referentes ao repasse. Então não precisa entrar aqui na tela de quadro de pessoal e cadastrar todos os funcionários da OSC. Vocês precisam cadastrar apenas duas situações. Primeiro, algum pessoal, algum colaborador, funcionário, que receba o salário a partir do repasse ou que seja pago o imposto de vínculo trabalhista desse funcionário. Então, aí seria cadastrado esse funcionário. Segundo, o responsável da prestação de contas, porque essa prestação de contas vai ser mandada para o tribunal em certo momento, e aí precisa saber quem é o responsável pelo preenchimento dessas informações. Então, aqui no quadro de pessoal, vocês vão cadastrar essa primeira situação, alguém que recebe valor, salário a partir do repasse, ou que é pago algum imposto trabalhista relacionado ao vínculo trabalhista desse funcionário. Então, ele seria cadastrado aqui no quadro de pessoal. E o segundo caso seria na situação de cadastrar o responsável da prestação de contas, porque posteriormente tem a tela de responsáveis para você vincular esse funcionário como responsável da prestação de contas, tá? Então, no caso aqui, vocês vão preencher essas duas informações principalmente. Bom, aqui em cadastros, em responsáveis, após cadastrar o responsável, vocês conseguem vir aqui e mencionar essa pessoa que vocês cadastraram, esse funcionário, esse pessoal. E aí aqui vocês colocam a função deste, se ele é responsável pela prestação de contas ou não, e o período de atuação, certo? E já menciona como responsável da prestação de contas. Após isso, temos aqui o quadro de serviço de terceiros, que aí seria a informação de entidades ou empresas que prestam serviço recorrentemente aí para vocês. Essa informação aqui, ela não vai diretamente para o tribunal, tá? Aí, no caso, essas que vão ou não vão para o tribunal, a gente tem no manual lá, mencionando as telas, as funcionalidades que vão ou não para o Tribunal de Contas, tá? Bom, fornecedores, aqui é o cadastro auxiliar, né? Então, no caso dos fornecedores, na hora de vocês utilizarem na SPI, como muitas entidades estão na mesma região, né, ou estão até na mesma cidade, então, os fornecedores que vocês vão utilizar já vai trazer o cadastro de fornecedores da entidade concessora. Então, a entidade concessora tem um cadastro de fornecedores, né, de pessoas jurídicas e físicas. E aí, no caso, na hora de preencher alguma informação, ele vai trazer tanto o cadastro do SCPI, que é o sistema da concessora, quanto os fornecedores que vocês cadastrarem aqui manualmente, tá? Então, aí vocês podem vir aqui, inserir, preencher as informações e aí, no caso, vocês podem colocar o CPF ou CNPJ e clicar no botão aqui da Receita Federal, que ele já traz os dados através da API da Receita, tá? Maravilha, cadastre fornecedor para posteriormente usar nas notas fiscais aí, por exemplo. Os bens, preciso cadastrar todos os bens que a minha entidade tem aqui ou que já teve em algum momento, é, independente se foi nesse repasse ou em outro. Enfim, aqui o que vocês vão ter que cadastrar? Os bens que foram adquiridos, né, com o valor do repasse. E aí, no caso agora, por exemplo, está sendo enviado os bens que foram, perdão, as movimentações de 1 de 1 de 2025 até 31 de 12 de 2025. Então, nesse caso, por exemplo, compramos um bem em dezembro de 2024. Esse bem seria cadastrado aqui? Não, porque ele foi cadastrado fora do período da movimentação, que está sendo mandada a prestação de contas. Então, qual que é o prazo da fase 5? Até 30 de junho do exercício seguinte, se manda a informação do exercício anterior. Nesse caso, em 2024 foi feito pelo CRTS ou de outra maneira, nesse caso, vocês vão fazer a de 2025 agora, com as informações que são referentes a 2025. Então, de 1 de 25 até 31 de 12 de 25. Se esse bem ele foi adquirido durante esse período, ele deve ser cadastrado aqui como bem adquirido. Agora, se esse bem foi cedido durante esse ajuste, ele foi cedido em algum dia
do ano de 2025, ele esteve cedido? Não, então vocês não vão cadastrar. Agora, se ele esteve cedido durante um dia que seja, durante o período de 2025, que é onde está sendo prestado conta, aí no caso você tem que cadastrar aqui ele como bem cedido, tá? Bom, maravilha. Vou voltar aqui de novo para cadastro, e aí eu tenho o cadastro de produtos, né? O cadastro de produtos seriam para você cadastrar, por exemplo, arroz, feijão, caderno, livro, produtos que seriam utilizados nos documentos fiscais. Então, por exemplo, os itens da nota fiscal, eu poderia cadastrar ali como produto e depois vincular ele, mencionar ele numa nota fiscal. Só que isso não é informação que vai para a fase 5, então não seria necessário aqui cadastrar os produtos para mandar para o tribunal. E aí no próprio PDF que vocês vão subir da nota fiscal, certamente já vai ter os itens lá. Então, nesse caso, não seria necessário cadastrar ou discriminar item a item de maneira digitada, né? Você já vai ter no PDF. E essa informação também não vai para a fase 5, tá? Então, não seria necessário o cadastro de produtos, mas é aquilo para atender o marco regulatório, né? Aqui o sistema do STS vai ser bem completo, tá? Então, muita atenção aí na hora do preenchimento. E se precisarem de algo, tiverem alguma dúvida, se aquela informação vai para a fase 5 ou não, vocês podem tirar dúvida com a concessora ou com a equipe da MB, né, para auxiliar vocês nisso. Bom, aqui em financeiro, tem aqui o cadastro de conta corrente. Então, aqui em conta corrente, eu vou cadastrar os dados bancários, né, da entidade beneficiária. No caso, segundo o marco regulatório, o ideal indicado é que tenha uma conta específica para cada repasse. Então, por exemplo, para cada repasse, não, para cada ajuste, né? Então, tem um ajuste firmado, uma conta específica, tem outro ajuste firmado, outra conta específica. E aí, no caso aqui, cadastraria os dados bancários dessa conta. Cidade foi localizada, tudo, se é conta corrente ou de investimento, e se é de recurso próprio ou não. E aquilo que a gente mencionou, o STS ele é feito para atender o marco regulatório, para auxiliar as entidades na prestação de contas, né? E aí, inclusive, dá para fazer gerenciamento de recurso próprio, tá? Mas, como a gente mencionou, o que é exigido para a fase 5 são as informações de recursos que são referentes ao repasse, tá? Bom, então cadastra a conta corrente específica do repasse. E aí, depois aqui em financeiro, tem a fonte de recurso. Aí, a fonte de recurso é para você mencionar qual que é a fonte de recurso daquela conta corrente, se é municipal, se é estadual, federal, e aí menciona qual que é a conta que a gente está se referindo. E aí também muito importante, né, vai cadastrar aqui a conta, indicar qual que é a fonte de recurso. E aí aqui em saldo inicial, vocês podem mencionar, que no caso ainda não foi nessa conta aqui é de recurso próprio, aí no caso mencionaria a conta, e aí posteriormente vocês têm essa opção aqui de saldo inicial. Para que serve o saldo inicial? Ele serve para indicar o que sobrou de um exercício para o outro. Então, no caso, a gente acabou de mencionar, tem uma conta específica para cada ajuste, uma conta corrente específica para cada ajuste. Nesse caso, qual que é o saldo inicial dessa conta? Por exemplo, sobrou saldo de 2024. Como que eu vou prestar conta? Como é que eu vou gastar esse valor em 2025? Se a entidade não repassou nesse ano. E eu estou prestando conta agora sobre 2025. Então, aí, no caso, vai ser indicado no saldo inicial. No saldo inicial, vocês vão inserir esse valor, né, que ficou, que estava na conta no dia 1 de 2025, ou no primeiro dia do ano, né? Cadastrando o saldo inicial para que você possa utilizar esse valor. E aí, cadastrando o saldo inicial, vocês vão indicar aqui no plano de aplicação financeira qual o cronograma de desembolso que esse valor será aplicado. Por exemplo, sobrou R$ 1.000 do ano passado. Onde que esse valor será aplicado? E aí eu posso informar qual o cronograma de desembolso, ou seja, com o que vai ser gasto nesse ano, ok? Bom, aqui em financeiro novamente, temos a tela de previsão dos repasses. Aqui depende de como a concessora parametriza. Pode ser ela uma tela só de conferência, para vocês verem quando que está previsto o repasse chegar para vocês e qual o valor que está previsto, ou, dependendo do que a concessora preencheu, parametrizou, vocês vão inserir essas informações. Geralmente, a inserção acontece por conta de retroativo. Então, por exemplo,
nesse primeiro ano agora da fase 5, está sendo enviado em 2026, todo o ano de 2025. Nesse caso, às vezes a concessora vai habilitar para vocês inserirem, porque vocês já sabem quando vocês receberam e qual o valor. Agora, nos momentos posteriores, que, por exemplo, vai estar sendo prestado conta mês a mês, né? O prazo da fase 5 é um só, é anual, mas vocês podem já preencher no mês a mês para evitar acúmulo de trabalho, né? De carga de trabalho. Então, nesse caso, que já vai estar sendo preenchido mês a mês, vocês não saberão provavelmente qual que é a previsão de repasse. E aí, no caso, a entidade concessora pode preencher através daí para vocês saberem qual o valor e qual a data que vai ser repassado, tá? Bom, vamos lá para financeiro. Aí temos aqui plano de aplicação financeira. O que seria isso? Plano de aplicação financeira seriam as rúbricas que são definidas pelo Aldesp. O que seriam as rúbricas? As rúbricas seriam tipos de despesa. Então, por exemplo, aqui no STS, vocês vão ter as rúbricas que estão acima de 1.000. Essas rúbricas aqui seriam de recurso próprio, tá? E aí vocês podem cadastrar a rúbrica de recurso próprio, como a gente mencionou, para controle de recurso próprio, vocês também podem utilizar o STS. E aí vocês podem cadastrar livremente a rúbrica, porque não tem necessidade de estar atrelado a uma rúbrica do Aldesp. Agora, o valor recebido, o valor gasto com recurso do repasse, ele tem que se enquadrar em alguma dessas rúbricas aqui, que são as menores de 1.000, né? Que são de 1 atualmente até o número 89. São 89 rúbricas, cada uma mencionando uma espécie de gasto, um tipo de despesa. E aí, no caso, o valor gasto vai ter que se enquadrar em algum desses tipos, tá? Bom, aqui basicamente é para você visualizar as rúbricas e, no caso de recurso próprio, poder cadastrar. E aí você visualizar as rúbricas que são do Aldesp. No caso do plano de trabalho, quando vocês fizerem lá no início, é bom já fazer o cronograma de desembolso com base nessas rúbricas, tá? Bom, aqui em financeiro novamente, agora nós temos aqui o cronograma de desembolso. O que seria o cronograma de desembolso? Seria vocês indicando em qual mês, em qual rúbrica, qual que é o tipo de gasto que vocês vão desembolsar. E aí, no caso, é mencionado mês a mês, quanto em cada mês que está estimado para gastar, quanto em cada mês que está estimado para gastar em cada tipo de despesa. Né? E aí, depois, esse cronograma de desembolso vai ser aprovado, né, ou reprovado pela prefeitura, pela entidade concessora. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, clicando aqui em novo, e habilita para mim aqui qual que é o convênio que eu estou me referindo. E aqui eu posso mencionar qual que é a rúbrica do Aldesp que eu estou me referindo. E aí eu tenho várias opções aqui. Posso mencionar, por exemplo, que com bens e equipamentos hospitalares, o gasto previsto para fevereiro é de 2.000, é de 1.000, aqui é de 1.000. Preencher todo o cronograma de desembolso para salvar e, posteriormente, a entidade concessora aprovar, né, para que aí sim eu possa prosseguir lançando os documentos fiscais e fazendo a execução do plano financeiro, mencionando que realmente determinado documento fiscal tem a ver, né, está atrelado àquele plano financeiro, aquele cronograma de desembolso que foi aprovado pela prefeitura logo de início, tá? Bom, voltando aqui em financeiro, temos aqui cronograma de recebimento. Bom, gente, lembra? O que o Aldesp exige, né, na fase 5 são os dados referentes ao repasse. Então, no caso, o cronograma de recebimento não é o repasse, seria um cronograma de recebimento de recurso próprio. Então, por exemplo, na PAI é feita a venda de pães por parte dos alunos aí para ajudar na receita da entidade. Poderia ser cadastrado aqui, o STS vai permitir que vocês façam esse controle. Mas, como a gente mencionou, para a fase 5 é exigido os dados referentes ao repasse. Então, no caso, recebimento de recurso próprio não seria exigido, a não ser que tenha uma orientação prévia ali do tribunal, uma indicação prévia. Então, no caso, vocês teriam que preencher, mas no caso, teria só para controle de vocês, né? Para auxiliar no controle de vocês aí, também referente até recurso próprio, tá? Então, no cronograma de recebimento, basicamente igual de cronograma de desembolso que a gente acabou de analisar. E aí, no caso aqui, nós teremos as rúbricas a partir de 1.000 que a gente tinha mencionado. No caso de recebimento, vocês poderiam cadastrar uma rúbrica de recebimento, né, de recurso próprio. Mas, como a gente mencionou, só ia só para recurso próprio, né? Que seria cadastrado. Aqui em financeiro, novamente, temos o registro de pagamentos de pessoal.
Nessa tela, seria apenas para vocês verificarem qual que seriam os pagamentos que já estariam lançados para os funcionários lá, o pessoal que vocês cadastraram. Porém, essa informação aqui, vocês podem cadastrar direto na tela de documentos fiscais, e aí lá na tela de documentos fiscais ele vai perguntar se documento fiscal gasto com recurso do convênio, se ele é uma receita, né? Se ele é um pagamento, ou se ele é um pagamento de funcionário. Aí, no caso, vocês podem mencionar lá na tela de documento fiscal que é um pagamento de funcionário, e no fim vai estar lá no meio de documentos fiscais lá. Aí vocês poderiam subir o olerite, tudo. E aqui seria só para vocês verificarem uma tela de resumo, tá? Dos pagamentos de pessoal. Bom, sobre as cotações, também é para atender o marco regulatório, né? Que menciona a questão da cotação, que é necessário e tudo. Porém, essa informação não vai para a fase 5. Então, é muito importante que se cadastre, né? Para atender o marco regulatório e também para servir de subsídio num posterior pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas. Porém, essa informação não vai para a fase 5, tá? Então, só para deixar claro. Aí, aqui no caso, vocês podem cadastrar uma cotação, colocar quais são os itens que vão ser cotados. Aqui no lado direito, as empresas. Poder fazer essa cotação e indicar que houve uma pesquisa de mercado ali, uma pesquisa prévia, antes de fazer uma contratação. Aqui em financeiro, novamente, temos a parte de contratos. Essa informação aqui vai para a fase 5, tá? É muito importante. E aí, no caso, os contratos que foram firmados, referentes ao recurso do repasse, teriam de ser cadastrados aqui para mandar para o tribunal, tá bom? Então, aqui no caso, em inserir, vocês vão ter o número do contrato, CPF do fornecedor, todas as informações aqui do contrato. E aí, no caso, seriam cadastrados os contratos referentes a gastos com recursos do repasse, tá bom? Bom, aqui em recurso próprio, vocês vão ter novamente aquele cronograma de recebimento, né? Ele vai estar aqui em recurso próprio também, a mesma tela que a gente já viu. E aqui em receber, você tem tipos de recebimento. Aí você poderia colocar vendas de pães, por exemplo, aí que a gente deu exemplo da APAI, e embaixo cadastrar essa receita da venda de pão. E, por exemplo, aqui no pagamento de recurso próprio, poderia ser algum pagamento com outra rúbrica lá que a gente mencionou. E também vocês vão cadastrar o tipo de pagamento. Vamos supor que seja alguma transferência ou pagamento de alguma despesa ali, você quer cadastrar, quer controlar isso no STS, você colocaria em tipo de pagamento, criaria livremente ali o nome do tipo de pagamento, embaixo contas a pagar, se lançaria esse pagamento do recurso próprio, tá? Não seria recurso do repasse. E aí, gente, agora vamos para a tela de confirmação de crédito. Na tela de confirmação de crédito, lembra, a gente já passou na tela de previsão de repasses, lá tinha a previsão de quanto seria repassado, e sempre que a prefeitura faz um empenho, liquida e paga ele no sistema de contabilidade dela, que já é integrado, vai aparecer aqui para vocês o crédito, para vocês fazerem aqui a confirmação. Vai aparecer todos os lançamentos, e aqui embaixo vocês têm o botão de confirmar ou cancelar, para vocês confirmarem ou mencionarem que não foi recebido esse crédito, tá? Bom, agora aqui na tela de lançamentos, na aba de lançamentos, na tela de documentos fiscais. Bom, aqui talvez vai ser a parte que vai dar mais trabalho, né? Que é para vocês subirem documento por documento fiscal. Documento fiscal seria documento comprovando que foi feito um serviço ou documento comprovando a obrigação de pagar, obrigação de fazer, né? Então, assim, aqui no documento fiscal vocês vão subir a nota fiscal, recibo ou um olerite de um funcionário. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Clicando em inserir, aí vocês têm a opção de importar XML, importar do Cefaz. Vou aqui na opção de inserir. E aí, por exemplo, trazer, mencionar que isso aqui é um pagamento, pagamento de funcionário, ou recebimento, que aí no caso seria referente a recurso próprio. Então, aqui, por exemplo, pagamento seria uma nota fiscal comum, pagamento de funcionário subiria o olerite, né? E aí eu tenho aqui, se tem algum contrato para mencionar referente a esse documento fiscal, qual que é o número do documento fiscal, quantidade de parcelas, a data do documento, né, a data que está no documento fiscal, a data da última parcela, caso tenha mais de uma, a data do pagamento, tá? E aí aqui eu tenho o valor da nota fiscal. Esse aqui vai ser o valor exato que está na nota. Agora, tem a opção aqui, né, eu vou aproveitar para explicar para vocês, a opção de rateio. Né, se eu colocar que não tem rateio, é porque realmente esse valor da nota fiscal foi inteiramente pago por vocês, né, e pelo recurso do repasse. Agora, se eu colocar aqui
rateio sim. Aí ele vai perguntar, o rateio é interno? Não. Se eu colocar que não, aí no caso eu vou cadastrar essa nota fiscal, vou cadastrar o valor, né? Aqui embaixo vai ser o valor que eu paguei, que vocês pagaram referente a essa nota fiscal nesse ajuste. E aí depois seria cadastrado novamente o outro valor referente a outro ajuste, né? Aí o valor da nota ia ser o valor idêntico da nota. E aqui embaixo o valor ia ser o valor pago com outro ajuste. Só que nesse caso, se fosse rateio interno, colocaria assim, e aí poderia aqui mencionar, né? Por onde que foi pago, por quais seriam detalhar ali qual que foi a parte que foi rateada, qual parte que não. E aí o campo valor aqui ele ficaria desabilitado, tá? Importante mencionar a aba de itens, ela não vai para o tribunal, né, direto, não tem nem opção de ir caso vocês preencham. Caso vocês queiram preencher, já vai servir de subsídio para caso o tribunal peça alguma informação, vai cumprir o marco regulatório, porém, essas informações já vão estar no PDF, então não tem totalmente a necessidade de vocês preencherem, tá? E terminando aqui, vocês vão clicar em salvar, e depois esses documentos fiscais eles vão ser analisados e checados e aprovados lá por parte da concessora. Bom, voltando aqui em lançamentos, registros bancários, e aí temos aqui a tela de aplicação financeira, caso vocês tenham feito algum investimento, resgate, aplicação, resgate ou tido algum rendimento por parte de investimentos aí, vocês vão poder lançar aqui esses três. Vocês vão lançar aqui também na tela de tarifas bancárias, vocês podem lançar as tarifas de banco, né, que houveram, por exemplo, juros, IOF, alguma outra despesa bancária, vocês podem lançar aqui na tela de tarifas. Aqui na tela de saques também é uma situação excepcional. Vocês vão poder lançar os saques que foram realizados referente ao recurso do repasse, mas isso é muito excepcional. Tem alguns momentos só que vai ser utilizado, tá? Muito, muito raro, tá bom? E aqui no caso de configurações, é a configuração das rúbricas, né? Mencionando qual rúbrica será para cada tipo de evento. Se vocês quiserem, podem configurar dessa mesma forma, ok? Aí aqui no caso, execução do plano financeiro seria basicamente o seguinte, agora fazendo um link com o SCPI. Na tela de documentos fiscais, é basicamente preenchido a liquidação do processo de despesa normal da contabilidade pública. No caso é empenho, liquidação e pagamento. O empenho, ele é a autorização da despesa e já define as informações contábeis daquela despesa. Na liquidação, é inserido os dados do documento fiscal e diz-se, né, quando você liquida, para a tesouraria que já está ok para pagar. E o pagamento é uma movimentação financeira, realmente o dinheiro saindo, né, movimentando. Agora, no caso do STS, primeiro é cadastrado o documento fiscal, ou seja, como se fosse a liquidação vindo cadastrada antes, e posteriormente, junto ao mesmo tempo, aqui na execução do plano financeiro, você já menciona, então, primeiro a liquidação, né? Foi feito o documento fiscal. Aí depois é como se vocês já fizessem a classificação contábil, né, dessa despesa, que vocês vão mencionar qual a rúbrica que esse documento fiscal pertence, e também vão informar a data do pagamento e qual conta que foi paga. Então, é como se você fizesse primeiro a liquidação e depois o empenho barra pagamento, né? Muda um pouco porque não vai seguir a rotina ali estritamente ali, estrita, né? Da contabilidade pública, ok? Então, só para fazer um parênteses aí com a SCPI, né? Que o pessoal já está acostumado. No caso aqui do STS, funciona dessa outra sistemática, tá? Bom, aqui em execução do plano financeiro, vai ter os períodos aqui de referência e as contas fiscais. E aí, no caso, vocês podem clicar na conta aqui, ou clicar aqui na lupa, ou clicar aqui em cima em lançar. E aí vocês vão lançar a execução do plano financeiro naquele período de referência. Vocês colocam aqui o documento, mencionam aqui qual que é o convênio, a conta corrente, perdão. E aí vocês mencionam qual que é o cronograma de desembolso, que já foi aprovado pela prefeitura, lembra que a gente cadastrou. Vocês vão mencionar qual que é o cronograma de desembolso que vai ser cadastrado aqui, né, que vai ser utilizado, né, que vocês vão linkar aquele documento fiscal com um tipo de gasto. E aí esse tipo de gasto já tem que estar aprovado no cronograma de desembolso pela concessora. Então aqui no caso vocês vão ter que cadastrar mencionar qual que é a rúbrica que vai ser utilizada, tá? E aí aqui no caso você tem a opção de subir documentos, que seria para subir
os documentos financeiros, né? Por exemplo, um comprovante de pagamento ou o extrato da conta mostrando exatamente aquela movimentação. E aí aqui uma informação que o Aldesp exige é o ID banco, que é que seria o número do extrato, né? Que está lá no extrato de vocês, tem o ID da movimentação, vai estar lá, vocês preenchem esse valor aqui. E aqui o valor que foi pago referente a esse documento fiscal, porque, por exemplo, poderia ser pago uma parte num mês, outra parte em outro. Então, aí, caso você lançariam duas vezes, né? E o valor pago seria parcial em um, parcial no outro, tá bom? Bom, aqui no final você clicou em salvar, e aí vai estar fechada aqui a execução do plano financeiro. Após isso, temos a tela de conciliação bancária, e aí vocês mencionam o número, o mês de referência, mencionam o número da conta e clicam em conciliar. Aqui vocês vão ter as movimentações, certo? No lado esquerdo seria a parte contábil, né? O controle da execução orçamentária ali. E aqui na parte direita é a conciliação com o banco. Então seria a movimentação financeira, mesmo controle financeiro, de quando que houve a movimentação no banco. E aí, no caso aqui, poderia ser mencionado em conciliar. E aí é mencionada a data, né? Referente a essa movimentação. Então aí, no caso aqui na esquerda, é a data contábil, né? Que foi contabilizado. E aí na data da direita seria a data do banco, ok? Bom, depois aqui em lançamentos, documentos de prestação de contas, são documentos que são referentes à movimentação durante o ano. Não são documentos fiscais, porque a gente já subiu os documentos fiscais, não são documentos de comprovante de pagamento, que nós já visualizamos onde que vai ser preenchido isso. Seriam documentos, por exemplo, o extrato bancário do 12º mês, da uma conta específica. Poderia ser publicação do balanço patrimonial, perdão, do balanço patrimonial, também poderia ser. Então, são documentos referentes à prestação de contas. A sistemática aqui é a mesma que a gente já viu na tela de formalização de parceria ou de regularização de certidões, tá? A mesma sistemática, a mesma maneira de subir os documentos. Bom, voltando aqui novamente em lançamentos, temos aqui execução do plano de trabalho. Lembra que a gente falou do plano de trabalho, das metas, que é importante que seja cadastrado igual ao que está lá no que a concessora cadastrou lá no ambiente do Aldesp. E aqui vocês também vão poder cadastrar a execução do plano de trabalho, certo? Aí vocês vão mencionar qual está sendo o cumprimento daquelas metas e poder subir documentos referente a esse cumprimento das metas. Então, aqui em execução do plano de trabalho, pode vir aqui em alterar, que aí vocês vão selecionar essa meta. Clique em alterar aqui na execução das metas. E aí vocês podem mencionar quais seriam esse cumprimento das metas. Nesse caso aqui, se estiver fechando janeiro, você preenche janeiro. Mês de fevereiro, você preenche fevereiro. Mas é muito importante que isso seja preenchido, porque é um medidor de eficiência, né, desse ajuste, né, se realmente o repasse está sendo efetivo, é o cumprimento das metas. Então é muito importante essa etapa aqui, gente. Bom, dá um salvar aqui. Preenche dessa informação. Agora viria aqui para prestação de contas, tá? Antes de ir para prestação de contas, eu vou mostrar outras duas funcionalidades, porque a prestação de contas seria basicamente já o final do processo, né? Que é fechando a prestação de contas para a prefeitura, a concessora fazer a aprovação. Então, aqui em documentos fiscais, poderia-se alterar o número do documento aqui de maneira rápida, tá? Para isso que serve essa tela aqui, de alteração rápida dos documentos fiscais. E embaixo aqui temos as devoluções, caso um valor do repasse não seja gasto, vocês podem cadastrar a devolução aqui, e aí a concessora, da mesma maneira que vocês confirmam crédito de que a concessora repassou, a concessora também vai aprovar, né, mencionar, confirmar se realmente essa devolução foi feita na conta do órgão público lá, ou podendo ser na conta específica do repasse ou em alguma outra conta do órgão. Então, vou mostrar aqui para vocês. É mencionado o convênio, a data, o valor, o motivo, e aí vocês mencionam se foi valor não aplicado, se foi devolvida para a conta específica do repasse ou se foi para uma conta, outra conta bancária do órgão público, tá? Bom, cadastrando a devolução, vocês vão ter aqui prestação de contas. Aqui na tela de prestação de contas é muito simples, clicando aqui em fechar,
Vão mencionar qual que é o ajuste que se trata. Podem mencionar também se é uma referência sem movimentação, tá? Caso não tenha movimentação, vocês vão prestar conta, fechar, fazer um pacote de prestação de contas, mencionando que naquele período não houve movimentação, tá? No caso aqui, vamos calcular. Ele já vai trazer as receitas e as despesas daquele período. E aí aqui, em novo, pode-se subir documentos de fechamento, tá? Aí no caso poderia ser um resumo, às vezes, o extrato da conta daquele período, algum documento pertinente daquele período de referência, ou alguma comprovação, né, dos indicadores que vocês mencionaram na execução do plano de trabalho. E também, quando vocês concluírem aqui o fechamento, vai ser impresso um resumo, e ao sair desse resumo, ele vai perguntar se vocês querem usar esse relatório de resumo de fechamento como documento de fechamento da prestação de contas. Clicando em sim, ele vai subir esse documento, que é o resumo de fechamento aqui, já para mandar lá para a prefeitura também esse resumo de fechamento na prestação de contas, ok? Bom, temos aqui também a tela de solicitações, e aí tem 4 funcionalidades, tá? São muito parecidas, mas cada uma vai servir para uma situação. Bom, lembre que a gente cadastrou lá de início o cronograma de desembolso. Bom, sobre as solicitações. Bom, gente, sobre as solicitações, há 4 situações aqui, né, como a gente pode ver. Tem a correção, aditamento, transferência e aplicação de rendimento. O que seria cada situação? As correções, lembram, né, primeiramente, lembram que a gente cadastrou o cronograma de desembolso, que foi mencionado com o que seria desembolsado cada valor, cada rúbrica, né, foi aprovado pela prefeitura. Se ele não foi aprovado ainda pela prefeitura, vocês teriam o poder de alterar. Agora, se já foi aprovado, aí no caso teria que alterar através de solicitações. Bom, o correções do plano financeiro, o que seria? Você poderia trazer o valor de um mês para outro, né, alterar o valor do cronograma de desembolso ali livremente, né, sem nenhuma trava. Só que isso vai ser aprovado pela prefeitura. Então, no caso, a única trava seria: você não pode desembolsar mais do que você tem de receita, né, teve de repasse. Então, essa vai ser a única trava. Mas aí você não poderia, no caso, colocar um valor em janeiro, tirar ele em fevereiro e colocar em março mais livremente, porque seria uma correção no plano. Agora, aditamentos, aí você mencionaria, ó, tô subindo o valor nesse mês aqui, referente a esse aditivo que foi feito e tudo mais. Transferência seria para você transferir de um cronograma de desembolso para o outro. Por exemplo, cadastrou um cronograma de desembolso mencionando que ia gastar R$ 1.000 por mês com equipamento hospitalar, porém, R$ 200 de cada mês ali vai ser tirado para gastar com material de informática. Poderia ser uma situação. E aí, no caso, seria transferido no plano financeiro. Você ia tirar de um plano financeiro, né, de um cronograma de desembolso, passando para outro. E aí, no caso, esse valor vai ter que bater a saída de um para a entrada para o outro cronograma de desembolso. E por fim, temos a aplicação de rendimento financeiro. Essa aplicação, esse termo de aplicar, não seria de aplicar de investir, tá? Então, no caso, seria basicamente desembolsar o rendimento financeiro. Como que você vai desembolsar? Então, no caso, foi feita a aplicação, né? A aplicação no investimento é você aplicar o valor, né? Às vezes é feito o resgate daquela aplicação, podendo também ter o rendimento. Caso tenha rendimento, aquele rendimento você vai ter que indicar com o que ele vai ser gasto. E aí, no caso, a aplicação de rendimento financeiro seria basicamente para isso, para você indicar aonde que vai ser desembolsado esse valor que rendeu, né? Então, aí, no caso, a aplicação de rendimento financeiro seria basicamente para isso. Vou mostrar a tela de correções para vocês. Inserir, ele pergunta qual que é o cronograma de desembolso. E aí, aqui no caso, você pode mencionar, por exemplo, era 13 mil e pouco, eu posso colocar aqui que é 11 mil, porque é a correção é mais livre, né? Então, aí vou mencionar. E aí é muito importante que aqui em cima passa apenas a questão do saldo, ok? E aí, no caso, vai ficar disponível essa solicitação, da mesma maneira que foi aprovado o cronograma de desembolso, vai ficar para a prefeitura, né? Para a concessora aprovar também, tá? Bom, gente, aqui no caso teria a parte de impressão, aí para imprimir os anexos, por exemplo, que envolvem o terceiro setor, fazer a impressão dos anexos, dados da entidade. Por exemplo, aqui, pagamentos de, aqui, anexos, por exemplo.
Esse aqui, por exemplo, seria o anexo RP12, né? Bom, teria aqui as publicações, as que foram feitas, porque quando a gente imprime, às vezes ele vai perguntar para você se você deseja publicar no portal de transparência, tá? Aqui ele vai resumir para você. Documentos auxiliares. Aqui, em checklist de documentações, seria para vocês imprimirem e saberem quais documentos, né, que estão sendo devidos, que são obrigatórios ou que não são obrigatórios, que não foi feito o upload por parte de vocês. Vocês poderiam colocar aqui qual o ajuste que vocês estão se referindo e ver se para aquele ajuste vocês não fizeram o upload de algum documento obrigatório. Aí poderia imprimir, vai mencionar para vocês aqui se tem ou não, ok? Integração são algumas possibilidades de trazer dados de sistemas, né, que já são das entidades beneficiárias. Aqui tem, ó, aqui em cima nessa parte azul tem a planilha, né, as planilhas com os layouts para fazer a importação. Aí tem os dados de pessoal, dados de serviços, dados de contratos, documentos fiscais e pagamentos. Tá? Vocês podem fazer importação através de arquivo de XLS. Utilitários, que aí seria para trazer dados entre exercícios, né, de um ano para o outro, mas como esse é o primeiro ano, não vai ser utilizado por vocês. E aqui em apoio, vocês conseguem imprimir os manuais, manual do STS, manual operacional e apresentação de slides da fase 5 feita pelo professor João Paulo, ok? Gente, basicamente isso que a gente apresentou. Espero ter auxiliado vocês aí no entendimento do para que significa cada tela, né, no STS, para que significa, para que serve, né, qual que seria a tua funcionalidade. Espero que eu tenha podido esclarecer, né, isso para vocês. O vídeo às vezes ficou um pouco extenso, mas é porque a gente busca apresentar o máximo de exemplo, o máximo de explicação, né, para que facilite a compreensão. Precisando, estamos à disposição e até uma próxima.